O versículo 31, irmãos, nos apresenta 3 tipos de pessoas operando em 3 ritmos. Há aqueles que voam, há aqueles que correm e há aqueles que simplesmente andam. Se você for reparar, o texto do versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como asas, como águias. Segundo, diz que correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então são 3 pessoas operando em 3 ritmos diferentes. E eu creio que há pessoas aqui nessa noite que, espiritualmente falando, estão correndo. Louvado seja Deus, glória a Deus por isso. Continua, minha irmã, não para, pelo amor de Deus, continua voando na presença de Deus. Por outro lado, há pessoas entre nós, irmãos, que não consegue mais voar, mas está simplesmente correndo. Se você está nesse estágio, continua correndo, espiritualmente falando. Por outro lado, há pessoas, irmãos, entre nós que não conseguem voar, nem muito menos correr, mas simplesmente estão andando. E o texto diz: caminham, andam e não se fatigam, meus irmãos. Se você está assim, continua andando, mas não para. Por outro lado, há pessoas aqui entre nós que eu vou além, que não estão nem voando, nem correndo, nem andando, mas estão rastejando, espiritualmente falando. E há uma frase, pastor Martin Luther King, e ele diz algo interessante: e se você não puder correr, não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje, meu irmão, mas não pare na sua vida. Não pare. Não permaneça que a estagnação ou o cansaço deste mundo manieta, amarra a sua vida de tal forma que você não consiga nem rastejar para vir à casa do Senhor, ou ler a palavra, ou estudar, ou meditar, ou buscar a presença do Senhor, meu irmão, minha irmã. Independente do ritmo em que você esteja, eu digo que a graça de Deus para a sua vida aqui nesta noite. A graça de Deus para você que está voando, a graça de Deus para você que está correndo, a graça de Deus para você que está andando, e a graça de Deus até mesmo para você que está rastejando, ou parado, imóvel, inerte, meu irmão. A graça de Deus, a graça de Deus para te ajudar a voar como águia. Pois o texto nos traz essa promessa de ajuda, dizendo que os que esperam no Senhor subirão com asas como águia. A palavra subir significa ascender, irmãos. E Deus, Ele é tão maravilhoso, irmão Reginaldo, que compara a nossa vida com uma águia. Pesquisando sobre a águia, eu creio que todos aqui já ouviram falar sobre a águia, mas um ponto sobre a águia me chamou a atenção. A águia, irmão Gilberto, é a única ave que consegue atravessar uma tempestade densa. A águia é a única ave que consegue voar acima das nuvens. Então, quando Deus está dizendo subirão como asas, como águias, irmãos, isso significa que se você esperar em Deus, Ele vai renovar as suas forças de tal forma que você vai estar acima das adversidades, acima das tempestades, das aflições. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, irmã Irene, diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode repetir isso? Posso todas as coisas naquele. Mas você sabia que quando Paulo está escrevendo essas palavras, irmão Brito, o apóstolo Paulo estava encarcerado. Ele estava numa cadeia fétida, escura.
E ele está dizendo: ainda assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus pode fazer você voar como águias, meus irmãos e irmãs. Alguém disse que a carta de Paulo aos Filipenses é a carta mais alegre da Bíblia, porque constantemente Paulo está dizendo: alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. Outra vez nos digo: alegrai-vos no Senhor. Mas Paulo, servo de Deus, está lá naquela cadeia, preso, irmãos, pés e mãos atados, sem a luz do dia. Mas ele está dizendo: alegrai-vos no Senhor, porque Paulo, irmãos, estava voando como águia, mesmo estando numa prisão. A graça de Deus para te ajudar também a correr, meu irmão. A palavra correr, porque a palavra de Deus diz aqui: correrão e não se cansarão. Os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. A palavra correr significa disparar. A palavra correr significa mover-se rapidamente, meus irmãos e irmãs. E aí novamente Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, diz: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço: eu esqueço-me das coisas que para trás ficam, e eu corro, eu avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, irmãos. Qual era o segredo de Paulo, irmãos e irmãs? Porque Paulo, mesmo estando naquela cadeia, ele estava olhando para Jesus. Ele não olhava para as prisões, para as cadeias. Ele não olhava para as prisões, as algemas. Ele não olhava, irmãos, para os escárnios. Mas o olhar de Paulo estava fixo na pessoa de Jesus. E este é o segredo para você que deseja ter a ajuda de Deus para correr espiritualmente. Você precisa olhar unicamente, exclusivamente para a pessoa do nosso amado, nosso Salvador Jesus Cristo. Se você não olha para Cristo, você vai ficar estagnado. Pessoas vão passar na sua frente, vão crescer espiritualmente. Você vai ficar 30 anos dentro da igreja e não haverá avanço, progresso na sua vida. Precisamos olhar para Jesus, irmãos, o autor e consumador da nossa fé. Quando você olha, nada dessa vida te manieta, te embaraça, te aprisiona, porque o seu olhar está fixo na pessoa dele. Por último, a graça de Deus para te ajudar a caminhar, a andar, meu irmão. E você não pode voar. Se você já não consegue mais correr, resta você então andar. E a maior parte da nossa vida nós passamos caminhando, andando, igreja, andando, caminhando. Então eu te digo, se você não consegue mais voar espiritualmente, se você não consegue mais correr espiritualmente, você precisa se esforçar pelo menos para andar. Mas andar como? Andar com quem? Andar com o Senhor, andar com Jesus, irmãos, andar ligado com Ele, andar com o coração, com a vida totalmente interligada à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Andar como Enoque andou, andar como Abraão andou com Deus, andar como Davi andou. Tantos homens e servos de Deus no passado andaram com Deus, irmãos. Precisamos andar, precisamos correr, mas precisamos também voar. O que fazer diante daquilo que nós estamos ouvindo aqui nesta noite? Eu encerro com 3 conselhos para a gente orar. Primeiro conselho: não desanime. Você pode dizer isso para ele, para ela nessa noite, meu irmão? Não desanime. Não desanime, irmão.